Bom dia a todos, meus amigos queridos. Limpar as lágrimas da página, peraí. Já está difícil enxergar sem lágrima, com lágrima então, né? Bom dia a todos mais uma vez, com essa linda página, né? Que foi aberta e que tem tudo a ver, que depois no final eu pedi que ela deixasse, que quem quiser até reler ou se der tempo a gente pega novamente os pontinhos. Desculpem a ler, cheguem para frente quem quiser, está muito pequenininho. Nós fizemos o... Pode vir para frente, né? Esse negócio aqui está muito figuradinho. Oi, mas eu sou mais alta que você na encarnação, minha filha. Nós fizemos assim uma analogia, quem somos nós, né? Mas tentamos fazer, tendo como base o comportamento de Napoleão diante da missão dada a Kardec, e ele também como um convidado a participar quando teria um papel muito importante. E aí nós tendemos a ler, né, e achar que todos os missionários, todos aqueles que detêm um papel, né, uma missão, seja em qualquer campo da vida, no campo social, no campo econômico, no campo político, né, e que tiveram uma preponderância a ponto de terem seus nomes escritos na história, pela transformação que eles trouxeram, pela mudança que eles carregaram para o povo, né? Ah, mas ele, Chico é um ser de luz, né? Mas ele já era um iluminado, ele é um detentor de toda uma bagagem de conhecimento, de iluminação, da qual ainda não disponho. Isso eu ainda sou uma Zé Mané, né, meu filho? Pois não. Kardec não era esse ser iluminado. Napoleão não era esse ser iluminado. Porém, pelos seus dotes, pelas suas capacidades desenvolvidas, pelas suas habilidades, e aí vocês já vão ver que eu estou pulando tudo, já cheguei para o final, mas no final dá tudo certo. Pelas suas habilidades, capacidades, né? Envolvimento, até mesmo em ações que para nós que estamos de fora, nossa, mas que homem ignorante, que homem rude. O que seria da medicina legal se não houvessem aquelas pessoas que precisam estar lá, profissionais, estudados, dotados de um temperamento, de uma característica que dá a eles condição de abrir corpos. Imaginemos a situação. Não estou capacitada para isso, você está? Quem passa pelo anatômico nas faculdades, quantos desmaiam? Só de ver, né, uma peça separada no laboratório anatômico. Imaginemos essas pessoas, o valor daquela capacidade, daquela habilidade que foi desenvolvida, sabe-se lá em que circunstâncias, não é verdade? Mas que foram aproveitadas, porque de todo o mal Deus retira o bem. Foram aproveitadas para dar ajuda à humanidade, no desenvolvimento desta mesma humanidade, onde outrora, em outro momento, aquela atitude foi danosa e equivocada e cruel. Naquele momento, deixou de ser. Assim somos todos nós. Todos nós, quando viemos para esse empreendimento terreno, e estar aqui é um empreendimento divino, que sabe Deus lá quando teremos, ou se teremos de novo ele aqui, nessa terra, não é? Nós também, igualmente, temos capacidades, habilidades e somos dotados de condições adquiridas, mas também de muitas outras tendências e hábitos que ainda trazemos. Mas não são esses hábitos danosos, que foram danosos e que ainda fazem parte, porque ainda é meu. Não são as tendências infelizes que ainda são minhas, que me definem.
como um ser encarnado, espiritual encarnado, que aceitou mergulhar novamente na condição de encarnado, na esperança de, apesar das tendências e hábitos, se sobressair naquilo, nas capacidades e habilidades que também já temos para vencer. Correto, Solange? E assim foi com Napoleão. Naquela assembleia, imagina essa assembleia na espiritualidade, em 31 de dezembro de 1799. Assembleia na espiritualidade. Último dia do século XVIII. Último dia à noite do século XVIII. Assembleia na espiritualidade. Olha a política de outrora falando. Qual a pauta? Qual a pauta? Deliberar sobre os alvores do século XIX. Planejamento. Se a espiritualidade trabalha com planejamento antes do fato ocorrer, não é? Se a espiritualidade planeja qualquer ação, nós planejamos alguma coisa para a nossa vida? Nós queremos comprar o carro zero, mas não queremos economizar antes, não é? Queremos ter, eu quero ter. Se ele tem, eu tenho direito de ter. Então eu me endivido, eu me encalacro, eu prejudico muitas das vezes dentro de casa a minha família, porque eu quero ter o carro zero igual ao que Solange tem. Nós não planejamos, nós não paramos para planejar nada. Vamos viajar e planejamos que vamos levar na bagagem. Para o calor, para o frio, não é? Não, nós apenas queremos. Somos como folhas ao vento, crianças inconsequentes. Aí eu quero e bate o pé e pronto, acabou. E não é bem assim. E a espiritualidade nos mostra que não pode ser assim. Porque mesmo eles, espíritos superiores, que em planejando não significa dizer que por ter planejado, aquela empreitada foi exitosa. Porque para Napoleão não foi. Não é? E apesar dele, ela aconteceria. Porque precisava acontecer. Porque fazia parte da condução do destino da Terra. Do destino da humanidade. Com ele ou sem ele, ela aconteceria. Mas ele foi eleito, foi convidado, não pela luz que já carregava, mas pelas habilidades e capacidades já adquiridas. E ele tremeu, né? Como nós também trememos antes de reencarnar. Então, assim como aquele momento dessa deliberação, no último dia do século XVIII, nossas vidas também são planejadas, são programadas, mas com que objetivo? Somos robôs na mão da espiritualidade? Não, nós não somos robôs. Nossas vidas são planejadas com a nossa essência, com a nossa participação, tendo em vista a nossa experiência para que ela seja o mais efetiva, o mais eficaz, o mais assertiva para nós mesmos, não para eles, porque eles já cresceram, eles estão bem consigo mesmos, né? Nós é que não estamos bem com quem? Conosco, com a nossa consciência, que fica ali, apitando, né? No momento em que a gente dá uma pausa, assim, ela vem ali e apita. E aquilo nos acompanha. Então, ela é planejada, programada para ser mais efetiva, para ser mais exitosa, no que tange a provas e expiações, grifei, necessárias. A nossa cota, ela é planejada de dor, de dificuldade, de encontros com os desafetos, né? Assim,
Então, tudo é visto para ser exitosa nas provas, porque tudo nessa vida é uma prova. Nem tudo é expiação. E muitas das vezes, o que a gente faz? Aquilo que era para ser uma prova, simplesmente, a gente transforma numa expiação. Pelo nosso comportamento equivocado, infantilizado, anestesiado, pelos apelos que a matéria impõe. E aí, nós vamos ver isso, tudo está no livro Cartas e Crônicas. Vamos ver agora um diálogo que acontece, também está lá em nosso lar, entre o instrutor Josino e o candidato a reencarnar, que se chamava Alexandre, com a palavra Josino. O problema do renascimento não é assim tão intricado. Naturalmente, exige coragem e boas disposições. Pare. Parou. Cadê o Alexandre? Mas eu temo contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer na esperança carnal em função do esquecimento que sobrevém ao encarnar. Mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança. Se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. Não é isso? O medo do Alexandre, né, que estava vivenciando aquela experiência, o medo do esquecimento. Então ele fala do medo, porque ao reencarnar, todos nós esquecemos. E precisamos esquecer, porque senão seria insuportável viver. Tendo ao nosso lado, na figura de um filho, o meu algoz do passado. Tendo dentro da minha família, aquele a quem eu tanto prejudiquei, que não conseguiria me olhar nos olhos e desenvolver por mim o menor sentimento de afeto e de amor. E daí, aquele mal-estar, aquele clima, né, de afastamento, de desejo de afastamento, de uma animosidade surda, sem que a gente saiba a causa, das antipatias sem explicação, ou dos amores, sem nunca ter vivido nada que justificasse o amor daquela encarnação. Por que te amo tanto? Por que você me ama tanto? O que tivemos em comum nessa encarnação? Nada, não é? Mas é a bagagem da emoção, do sentimento, que está lá registrado no nosso perispírito. É a nossa herança que nos acompanha. E daí a explicação clara. Porém, mesmo diante desta informação clara, nós muitas vezes pisamos sobre ela e não queremos nos lembrar dessa informação, desse conhecimento que nós espíritas já possuímos para reincidir, como a colega falou ali, pela fala muitas vezes e beliscar, na observação somente daquilo que o outro tem que me incomoda de errado. Então eu sou aquela criatura que fico beliscando, né? Sem saber por que eu faço, enaltecendo, apontando, vislumbrando, falando para os outros somente daquilo que eu sei que aquela criatura tem e que às vezes já nem tem mais, mas é o que eu sinto, é o que está em mim, porque eu ainda não me recompus com aquilo que ela me fez. Então aí eu fico querendo tirar cada vez com a minha palavra, com a minha vibração, com o meu pensamento, levantar a casca daquela ferida que já está cicatrizando, mas que eu faço questão de mantê-la aberta, porque eu ainda não perdoei. E não precisava perdoar, precisava entender para aceitar. E um dia o perdão naturalmente chegaria, sem maiores danos para essa atual experiência. Vamos voltar para a Assembleia.
nível de diretoria. Vamos voltar para a Assembleia. Então, lá na Assembleia, quem é que estava presente? Quem foram os convidados participantes daquela Assembleia? Só gente, só a nata da espiritualidade. Legião de Césares, representantes das Américas, gregos, grandes vultos da Inglaterra, teólogos, budistas, hindus, sacerdotes romanos, representantes da cultura da humanidade e uma legião de batalhadores do progresso da Terra e que voltariam à lida, ao campo de trabalho terreno, para preparar a era da fraternidade e da luz. Para preparar a era da fraternidade e da luz. 1799. Olha desde quando estamos na batalha para preparar a era da fraternidade e da luz. E a gente quer que faça-se fia de lux. E que amanhã a Terra já seja um planeta de regeneração. Tolinhos. Enfim. E aí seguimos. Era uma noite linda e especial. Nesse espetáculo de luz e beleza que Humberto de Campos descreve com todas as nuances e que vocês deveriam ir lá para ler, estavam presentes também muitos irmãos encarnados, muitos, e que foram desdobrados durante o sono, era noite, foram desdobrados durante o sono para serem levados a participar dessa assembleia, pela importância do papel que todos eles teriam nesse projeto do alvorecer do século XIX. Daí a necessidade da gente se preparar para dormir. Está ouvindo? Porque a gente não sabe onde ele vai ser levado. Concorda? Então, lá estavam Sócrates, já ainda desencarnados, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, Cristóvão Colombo, olha que lindinho! Cristóvão Colombo e todos os grandes pensadores que habitaram a Terra, dando sua contribuição na transformação. E ao lado deles, numa condição vibratória mais inferior, muito mais inferior, quem é que estava lá? Ex-guilhotinados da Revolução Francesa. Levemos em conta que a Revolução Francesa, ela começou em maio de 1789 e terminou em novembro de 1799. A Assembleia foi em dezembro de 1799. Fazia um mês que a Revolução Francesa tinha encerrado. Então, lá estavam todos esses ex-guilhotinados, Maria Antonieta, Danton, Luís XVI, estavam todos lá. Ali se congregou ciência, inteligência, fé, cada um que dentro do seu papel seria importante, né? E sabe Deus se nós também lá não estávamos como um desses ex-guilhotinados, né? Quem poderá saber? E uma poltrona estava separada para uma pessoa que teria esse papel fundamental. Napoleão. Fazia um mês que ele havia sido vitorioso da Revolução Francesa e se auto-intitulado cônsul. Ele que foi ao longo da sua luta como militar, alçando qualidades, habilidades, capacidades, né? E se alçou a cônsul, né? Foi convidado a ser aquele que prepararia o solo da França para receber quem? Quem? Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, que traria aquilo que seria
um marco, né, na possibilidade, do esclarecimento das criaturas humanas. E aí essa poltrona estava reservada para ele, que assim como Beethoven, com 20 aninhos de idade, nessa reunião, assim como Beethoven, com 20 anos de idade, Pestalozzi, com 53 anos de idade, também estavam lá presentes, e Napoleão tinha apenas 30 aninhos. E todos eles que estavam lá presentes banhavam em muita emoção, em lágrimas, diante daquele espetáculo de luz que acontecia ali, naquele local. O primeiro cônsul da França, não. O comportamento dele era diferenciado, circunspecto, para dentro, não sorria, preocupado talvez, né? Com a tônica daquele convite, não é verdade? Apenas fazia pequenos cumprimentos muito discretos, né? Uns para com os outros, enquanto que os outros se debulhavam em lágrimas, que nem nós, imagina de lá. Se debulhavam em lágrimas de emoção, mas ele não. Contido, olhos enxutos, respondendo apenas com acenos discretos. Porém, clarins ressoaram. Ressoaram os clarins, como se o céu se abrisse e todos fossem impulsionados a olhar. E viram estrelas, e essa é como ele coloca, estrelas resplandecentes, que como astros desciam para a terra e que ao tocar o solo se transformavam em figuras humanas. Tamanha a claridade espiritual daqueles seres. Um deles se destacava com um olhar magnânimo, mas repleto de doçura. O silêncio, o júbilo, o encantamento fez com que Napoleão fosse tocado, sacudido, e ele cai de joelhos. O que aconteceu com Paulo quando, no deserto, quando ele se deparou com Cristo? Ele não caiu de joelho? Não é? A luz ofusca. Ele caminha até aquele ser especialíssimo, cai de joelhos e olha a atitude dessa criatura. Este ser, este emissário, então, levanta Napoleão, abraça-o de encontro ao peito, enquanto uma voz suave e muito doce sopra do céu como se fosse um vento, o som do vento. Napoleão, irmão amigo, ouve a verdade. A égide do Cristo descerrará para a terra atormentada, e um novo ciclo de conhecimento se iniciará. Renova-te, Napoleão. Esse foi o convite que Napoleão recebeu. Napoleão, antes Júlio César, todo mundo aqui sabe que Napoleão já foi Júlio César, né? Não sabia? Vamos apresentar. Napoleão é o ex-Júlio César, de lá da época do Cristo. Napoleão, nessa encarnação. Napoleão, ele mudou o sistema político com a Revolução Francesa. Retirou a França da monarquia absolutista que oprimia o povo, né, naquele momento, e ele obteve conquistas importantes para a população. O sistema político, o sistema econômico, né, houve para que se obtivesse mais igualdade. De fato, isso aconteceu, né? E ele estava sendo convidado a ser o timoneiro da ordem no mar de sangue da Revolução. Porque a Revolução não faltou sangue, como em toda guerra, não é verdade? E ele seria o timoneiro que faria com que a ordem se restabelecesse para receber esse enviado dos céus,
para trazer, né, uma nova condição de compreensão, de entendimento, de verdade a ser seguida, complementando os ensinamentos do Cristo, ou desvendando, né, levantando mais o véu, porque naquela época do Cristo ainda éramos muito mais ignorantes do que este momento, né? E mais ignorantes do que já somos hoje, mas ainda assim permanecemos ignorantes ainda, porque somos muito teimosos, mas permanecemos ainda dando ênfase à nossa ignorância, aos nossos maus hábitos. Porém, Napoleão também possuía limitação, como já disse no início, ele as possuía, tendências, limitações, tudo isso. Então segue o Espírito da Verdade no seu aconselhamento, na sua orientação, que não é imposta, nada nos é imposto, mas nós somos aconselhados, como a página, é um aconselhamento, é uma sugestão, uma divina orientação, um convite para que assim sejamos, mas não é imposição. Não iremos arder no mármore do inferno, se não a seguirmos, porque o inferno é a nossa consciência. Então, continua o Espírito da Verdade, preencha-te, Napoleão, de coragem para governar sem ambição. Olha o desafio dele, alçado a cônsul, o desafio do poder, né? Preencha-te de coragem para governar sem ambição. Não haja com ódio. Recorra à oração e à humildade para que não te arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Este seria o desafio de Napoleão para a missão para a qual ele foi convidado. Fostes indicado para consolidar a paz e a segurança necessária ao êxito do abnegado apóstolo que descortinará a nova era. Você, Napoleão, será visitado pelas monstruosas tentações do poder. Não te fascines pela vaidade, que buscará coroar-te a fronte. O conselho foi dado. E em 3 de outubro de 1804, nasce Hippolyte Kardec, trazendo a boa nova da doutrina espírita. Deixa eu ver onde eu estou. Os avisos foram dados a ele. Os sinais foram mostrados a ele. Imaginemos os sinais que ele pôde observar naquela assembleia de luz. E nós não recebemos sinais? E nós não recebemos avisos? Eles chegam, sempre chegam. E muitas das vezes de maneiras tão diferenciadas, até através da palavra ou de um apontamento de uma criança, que nós deveríamos ensinar e que muitas das vezes fala uma coisinha para a gente, meu Deus, uma criança. Os sinais chegam. Mas só que para isto é preciso, como disse Jesus, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e desejar ver e ouvir. Porque senão, se não quisermos enxergar, continuaremos com os nossos antônios. Assim tá bom, muito bem, obrigado, isso está acontecendo, mas eu não quero saber, eu sou assim mesmo, não tem jeito, é ele que é o culpado, é ela que é o culpado, o problema não é meu, o problema é sempre do outro. Mas que os sinais, os avisos chegam, sempre chegam. Então não chegamos nessa condição da Terra, seja ela de epidemia, seja ela de miséria humana, que nunca esteve tão aflorada naquilo que há de pior, não é? Existe.
Se chegamos onde chegamos, se estamos como estamos, é porque nós, eu falo nós, enquanto humanidade, nós não tivemos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Sairemos dela? Ah, com certeza. Porque apesar do equívoco de Napoleão, Kardec chegou e fez a sua tarefa, que coincidentemente foram de 10 anos também, como Napoleão, nessa situação da Revolução Francesa, e depois os seus tracinhos também foram 10 anos. Então, apesar de todos esses alertas, né, de todos os cuidados que ele precisaria tomar, levando em conta não as capacidades e habilidades, mas as tendências e hábitos que ainda eram deles. E a espiritualidade sabia, daria necessidade do aconselhamento. Como nós também sabemos das nossas, e se nós não as sabemos, é refeito todos os dias o convite para a necessidade do autoconhecimento. Porque quando a gente quer ter clareza com as nossas intenções, nós com as nossas intenções, e a gente já se conhece, já se propõe minimamente a se conhecer, a gente sabe no fundo o porquê de ter agido daquela forma, de ter dito aquela palavra. Se eu sou dura, se eu sou ríspida, eu já sei que eu já não posso ser. Eu posso adoçar um pouco mais o meu jeito de falar, né? Se eu gosto de determinadas coisas que eu sei que poderão me comprometer, eu posso sentir. Eu não vou entrar nesse caminho aqui da bebida não, porque senão alguma coisa me diz que eu tô lascada. Alguma coisa me diz que se eu der um primeiro gole, eu não saio dele mais não. Eu vou continuar ali, porque o negócio deve ser bom. Não é não? Porque se não fosse bom, não haveriam tantos alcoólatras. Não é verdade? Algum prazer deve dar. Se não tivesse algum prazer envolvido com a cocaína, o pessoal tinha largado. Suponhamos que uma fungada da cocaína seja que nem tomar uma injeção com agulha grande. Alguém ia querer cheirar cocaína? Vamos substituir agora a cocaína só por cocaína injetável, tem que ser uma agulha de respeito, bem grossa. A gente ia começar a repensar, pera lá, isso dói pra caramba? O braço está todo ruim aqui? Não é? Ou seja, algum prazer se obtém. Há prazer envolvido em ser vaidoso, né? Em ser dominador, e aí foi a pergunta que a gente fez aqui, eu já nem sei mais onde foi, do dominador. 8. Na 8. Né? O desafio de dominar e ser dominador. Ser dominado é muito interessante. Tem sempre alguém que faça por mim, não é verdade? Ser o coitadinho da história tem seu valor, não tem não? Ser o coitadinho? Tadinho de Yara. Tadinho, Yara não tem mais jeito. Então, nós vamos fazer nós para ela. Yara, fica sentadinha aqui. Né? E assim vai, vamos alimentando a preguiça. Que não faz parte do jovem só, faz parte do mais velho também. Faz parte da alma e não tem idade. A preguiça, a indolência, a fofocagem, né? O orgulho, a vaidade, está tudo lá. É tudo herança nossa, tendências nossas, não é assim? Então, ser dominado em determinados momentos é bom. A comida chega pronta, não tem que correr atrás. A mamãe faz, papai bota lá o dinheiro na minha conta. Não é? Tem suas vantagens. E ser dominador também tem as suas vantagens, né? Eu serei bajulada, serei elogiada, não é assim? Terei poder de decisão, poderei conduzir, não quero ir para lá, só quero ir para cá. E vamos lá, me sigam. Há desafio em ambas as situações, tanto para o dominado quanto para o dominador. Antes da Revolução Francesa, Napoleão era um dos dominados, mesmo sendo um militar. Mas ele compunha aquela massa da sociedade daquele momento. Ele também fazia parte do mundo dos dominados dentro do solo da França. Mesmo tendo algumas regalias, sendo militar evidentemente, do que a plebe, não é verdade?
Aqui era um comportamento, mas na hora em que eu passo a ser o dominador, o meu ego, a minha vaidade me desafia, e daí o aconselhamento. Teu espírito é valoroso, foi valoroso nessas lutas. Um mês tinha encerrado a Revolução Francesa. O teu espírito é valoroso. O valor do seu trabalho, da sua luta, mesmo matando muita gente, porque era uma revolução, mas era observado a sua força de empunhar uma espada e de comandar, né? Outros empunhando espadas também. Porém, tem um trecho aqui que eu não vou voltar, porque senão me perco. Tem um trecho aqui em que ele fala sobre a questão de ser alçado, e ele foi, como cônsul, né? E colocar aquela coroa, e aí danou-se, porque o nosso ego fala mais alto, a nossa vaidade, que ainda é muito forte dentro da gente, e a gente volta para lutar justamente contra esse orgulho que nos confunde, que nos arrasta. É aquilo que eu quero fazer porque eu sei que é o certo, mas que sou arrastada pelas minhas tendências, os meus hábitos do passado, e me fazem repetir o que eu já não queria fazer. E eis o que eu faço, como disse Paulo. Então, sendo assim, esse desafio de Napoleão, que gostaríamos muito de trazer para nós como uma referência, colocou em xeque suas tendências, o seu temperamento, os seus sentimentos, e abalou o êxito da sua missão. Então eu gostaria muito que nós focássemos nesses alertas, e que estão lá em Cartas e Crônica, vocês podem ir lá e reler para reavivar essa nossa pequena conversinha aqui. E apesar dos alertas, ele se equivocou. Nós, igualmente, apesar de todos os alertas que temos recebido, porque a doutrina espírita não nos faz melhores do que ninguém, muito pelo contrário. Tolo é aquele que acha que pelo fato de ser espírita está num patamar e numa condição acima dos outros, católicos, evangélicos, protestantes, budistas, seja lá o que for. Não estamos, muito pelo contrário, porque muito mais será cobrado aquele que mais recebeu. Recebeu o quê? Luz, conhecimento, informação, esclarecimento. E o nosso convite seria esse: que circunstâncias da nossa vida, e cada um vai fazer a sua avaliação individual na hora de dormir ou agora no momento da prece, que circunstâncias da vida, e daí a força das circunstâncias foi o escolhido como tema, que circunstâncias da vida têm posto em risco o bom êxito da nossa encarnação. E eu quero concluir, repetir a fala de Napoleão, que também se encontra lá, após passado esse episódio, e ele já numa outra condição de reflexão, de entendimento e de avaliação do que ocorrera. Deixa eu ver, cadê Napoleão aqui? Tá aqui. Napoleão falando. Eu concebi muitos planos, mas nunca tive a liberdade de executar um deles. Por mais que mantivesse em minha mão o leme, e com uma forte mão, as ondas eram muito mais fortes que eu. Nunca fui, na verdade, meu próprio senhor. Fui sempre governado pelas circunstâncias. Esse é o nosso desafio. As circunstâncias que nos visitam, que já nos visitaram hoje, desde que acordamos até chegar aqui, que nos visitarão quando sairmos daqui
e para todo sempre. Que circunstâncias estejamos mais atentos para observar, mais silenciosos, como diz. Quem silencia mais, presta mais atenção, porque se distrai menos. Que circunstâncias hoje ainda nos visitarão? E quando elas visitarem, eu peço a Deus que vocês se lembrem do que ouviram aqui, da sensibilização que a espiritualidade faz em vocês nesse momento. Pensem também em Napoleão e tragam para si a experiência dele, porque é na experiência do outro que a gente aprende também. Que circunstâncias? Como estamos agindo diante delas? Estamos sendo senhores de nós mesmos? Ou estamos sendo conduzidos por outras mentes? Por outras influências que não querem que a gente siga aquele caminho? Estejamos atentos. Tão atentos, e aí eu encerro. Desculpa se eu chorar, mas eu choro mesmo, não tenho vergonha não. Tão atentos como aquele jovem que estava dentro do plaza na hora em que a jovem foi assassinada. E todo mundo, quem não viu, mas muitos viram, a cena em que aquela massa que estava naquele instante ali, que era o horário de almoço, celular, selfie, e eu segunda-feira, sabe Deus por quê, tive a oportunidade de atender a mãe daquela jovem, que é atendida num médico de família. Eu não sei por quê, mas Deus sabe. Acho que para me dar mais uma lição. E ela contou com todos os detalhes. Aquela jovem trabalhava na cafeteria, era a melhor filha dela. E, coincidentemente, mas não há coincidências, ela era espírita, Solange, kardecista. Frequentava uma cidade. E a família inteira, a mãe e as outras duas irmãs, eram evangélicas. E a mãe, chorando muito, me contava, eu apenas ouvia, que ela, a filha, contava para ela. Ela não participava, mas ela, por tanto amor àquela filha, que era aquela filha protetora, era aquela filha estudiosa, que só queria saber de estudar, de crescer e trabalhar ao mesmo tempo para poder garantir uma vida melhor para aquela mãe. Ela contava do encantamento dela com esse conhecimento de um mundo diferente, do porquê ter que agir enquanto aqui desta ou daquela forma. A mãe admirava por ser uma jovem tão jovem e falando coisas tão interessantes, deixando de viver. Para ela, aquela filha deixava de viver, de aproveitar, de namorar, de dar beijo na boca, de ir para o baile funk. Não, ela queria falar das coisas espirituais. E a mãe, por muito amar, ouvia e ficava neutra, não discordava, mas não eram suficientes para que ela também acompanhasse aquela jovem. Ela permanecia no lugar dela de compreensão, que era ir, como ela frequentava a religião dela. Mas isso, de forma alguma, não era um conhecimento antagônico. Não, se somavam. E esta filha, naquele dia, falou assim: mãe, você ainda não veio aqui para lanchar comigo no Plaza. Eu vou pagar o lanche, mamãe. Venha hoje. A mãe foi. Ela estava sentada na praça de alimentação sozinha, porque a mãe estava subindo a escada. E a mãe chegou no exato momento em que aquilo tinha acontecido. Que não vem ao caso pensar. Mas o que eu quero trazer é a circunstância da atitude daquela mãe diante de um fato extremo de dor. Ela, palavras dela, eu não desejo. A preocupação era com as outras duas filhas, que desejavam que ele fosse morto, ou na cadeia, ou que eu pagasse alguém para matar. A postura daquela mãe, palavras dela, minha filha
minha filha era uma pessoa iluminada. Eu não quero que matem ele. Eu não quero nenhuma maldade para ele. Isso chorando a dor. Eu só quero justiça. Eu não quero mais nada. Porque a minha filha, ela era uma jovem de luz. E as coisas que ela me falava, a importância da nossa fala, as coisas que ela me falava, se eu fizesse o que as minhas filhas querem que eu faça, que eu pense como elas, minha filha vai ficar triste. Porque a minha filha não pensaria assim. E eu preciso pensar como a minha filha falava que a vida tinha que ser. Ali, naquele ambiente de loucura e dor, não é? Um jovem, naqueles flashes, naquela gritaria, enfim, daquela loucura que se instala, um jovem de camisa azul. É a última cena dessa filmagem de quem assistiu, porque circulou em tudo quanto foi Facebook. Não mostrou a cena em si, mas mostrou as pessoas. E eu observei esse jovem de camisa azul. Ele estava de cabeça baixa, assim, rezando. Qual a religião dele? Não tem a menor importância. O que queremos destacar e trazer para essa questão das circunstâncias? Porque elas determinam o nosso comportamento muitas vezes. Naquela circunstância de dor e de loucura, de contágio, porque começa a gritar junto, pega, mata, lixo, não é isso? Ele se manteve assim. Foi a última cena rapidinha. Esse rapaz de camisa azul, ele naquele momento, ele fez a diferença. Ele só parou e abaixou quando o corpo foi levado pelos bombeiros. Assim somos nós. Em qualquer lugar que nós estivermos, em qualquer circunstância que nós precisemos passar, nós podemos e devemos já fazer a diferença. Ser um ponto pálido, um pirilampo daquele mais fraquinho de luz. Isso nós já podemos fazer. Nós já podemos ser, sim, sementes em qualquer território que a gente esteja. É possível florescer o bem. Nós já podemos. Nós já temos conhecimento, nós já temos capacidade, nós já temos habilidade, nós já temos até intenção de realizar algo diferente na nossa vida e na vida das pessoas. Porque todos nós estamos sendo observados. Então que essa observação de quem quer que seja, encarnados ou desencarnados, que essas observações possam ser de contribuição e não de alimento para o mal, para o equívoco, para o erro. Façamos a nossa parte. Nesse momento tão difícil, tão agoniante que a Terra está atravessando, de tanta polarização política, social, humanitária. Eu fico tão triste de ver no Facebook amigos queridos, almas amigas, que já detêm habilidades tão lindas, uma capacidade de amor tão grande, um conhecimento tão vasto de doutrina espírita, mas que ainda está ali, envolvido por essa coisa do momento, essa polarização política do momento, para falar coisas que já não cabem mais da nossa boca, que já não condizem mais com a nossa inteligência, porque nós somos senhores da nossa vontade, precisamos ser senhores da nossa vontade. E como disse Josino, e eu gostaria de encerrar com a palavra do Josino. Pode ler de novo, meu querido? O que disse Josino para o candidato a reencarnar, o Alexandre. Mas seria muito mais difícil. A primeira parte. O problema do renascimento não é assim tão intricado. Naturalmente, exige coragem e boas disposições. Coragem.
Precisamos ter coragem e boas disposições. A boa disposição que a doutrina espírita nos dá. Boas disposições para que nós possamos ter compromisso com quem? Com o outro? Com a nossa transformação. Porque toda transformação, toda melhoria vai se iniciar a partir de cada um de nós, individualmente, para depois então abraçar o coletivo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Essa mensagem linda que ela abriu, que dá quase que um passo a passo, né? Diante disso, faz isso, diante disso, faz isso. Façamos, busquemos fazer, tentemos, não desistamos de vencer, porque o tempo corre aceleradamente. Aceleradamente. Está chegando a hora da gente voltar, gente. Vamos correr. Vamos tentar fazer o máximo que a gente possa, sem desequilíbrio, sem atropelo, sem planejamento. Façamos a nossa parte. Tentemos florescer onde quer que Deus nos coloque. Um beijo, um abraço muito apertado em cada um de vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês e saiamos daqui todos nós. Eu vou estar, lhes prometo, muito atento às circunstâncias do dia de hoje. Fiquem com Deus.